O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. No dia de ontem, Lucas nos falava da Jerusalém, que ia ser invadida, ia ser destruída e só ia ser retomada depois que passasse o tempo dos infiéis. A história, ela é uma sequência de acontecimentos e que culmina sempre num final, triste ou feliz. A maioria das histórias, elas terminam com um final feliz, mas tem histórias que terminam também com um final triste. E a história da nossa salvação, ela tem um final também. Para alguns será um final de felicidade, para outros será um final de morte. Então, Lucas, no Evangelho de hoje, dando continuidade a tudo que Jesus falou sobre a sua vinda, os acontecimentos finais da história, que não é que vai acontecer lá no fim, nós vamos chegar ao fim porque nós estamos dentro do tempo. Por isso que se pensamos lá na frente, né? Mas nós estamos dentro da eternidade, Deus é eterno. Então, quando ele fala que o reino de Deus já está no meio de nós, quer dizer que a possibilidade nossa de tomarmos parte desse reino é tão real que não precisa esperar para chegar no fim para entrar no reino de Deus, para tomar posse definitiva do reino de Deus. Mas o final é a coroamento, vamos dizer assim. É quando a eternidade for sempre presente, como a primeira leitura nos fala hoje. O céu e a terra desapareceram, o mar não se viu mais, e sobrou quem? Deus e todos aqueles que foram salvos junto com toda a sua corte celeste. A eternidade junto de Deus. Esse é o fim, vou dizer assim para vocês, de todos nós, onde todos, sem exceção nenhuma, passaremos pelo julgamento da vida. A vida nos foi dada, e nos foi dada pura, sem pecado. Nós é que permitimos que o pecado entrasse na nossa vida. E por isso ele causa o estrago que faz no coração do homem e entre os homens. Por que vai haver julgamento? Porque na nossa atividade, na nossa resposta a Deus, ou dizemos positivamente, ou aceitamos Ele e vivemos como filhos, ou rejeitamos Ele e vivemos como quem não é filho dEle. A marca de que João fala, a marca da besta, né? A besta no sentido de oposição a Deus. Não é de um animal, não, mas é de oposição a Deus. Esse tem a marca da besta, por quê? Porque optou não pela salvação que Deus lhe ofereceu por causa do pecado, mas ele quis permanecer no pecado. Ele não quis sair do pecado. Por isso que quando a gente não toma uma atitude de conversão, de romper com o pecado,
de romper com os nossos vícios, de romper com as nossas amarras, a gente morre escravo delas. E no dia do julgamento, nós vamos responder pela nossa decisão, pela opção que nós fizemos. Por isso que vai ser julgado segundo a conduta de cada um. Preste atenção na sua conduta de vida. Preste atenção no modo como nós vivemos. Porque do modo como nós vivemos, define o nosso fim. É como alguém que pegou o caminho errado. Não vai chegar no lugar que tinha que chegar, vai chegar num outro lugar. A nossa salvação é uma decisão de vida. Ou eu aceito a salvação que Deus me oferece e trabalho nesta direção e me envolvo com Deus e com tudo aquilo que Ele nos propõe como vida, ou eu vou na contramão e acabo perdendo a minha vida. Quando ele fala de segunda morte, porque a primeira morte é a que todos nós vamos passar. Os justos passam deste mundo para a vida, os injustos passam desse mundo para a condenação. Então o juízo final, o julgamento final, segundo a conduta de cada um, dará o prêmio com que cada um nesse mundo optou. Por isso que a salvação nos foi dada. Agora, se nós não acolhemos, se nós não aceitamos ela, se nós rejeitamos a salvação de Deus, como é que vamos ser salvos? Ah, mas Deus não está sendo bom, né? Ele vai ser muito mal condenar os pecadores que não quiseram se converter. Deus não tem culpa nenhuma. O culpado é de quem fez opção pelo pecado. Esse sim é culpado. Porque Deus não obrigou ele a fazer opção pelo pecado. Obrigou? Não. Como não obrigou ninguém a fazer opção por ele. Ele simplesmente diz, o seu fim vai chegar. E aonde você quer morar? Você quer morar comigo ou quer morar longe de mim? A escolha é sua. Você quer a vida ou quer a morte? A escolha é nossa. Nada de culpar a Deus, mas de culpar a nós mesmos. Porque nós é que somos pecadores. Deus não peca, Deus não erra. O seu juízo é justo. Nós não queremos que se faça justiça. Sim, vamos fazer justiça. E Deus é o que mais faz justiça. E vou dizer mais, aqueles que sofreram perseguição, aqueles que foram mortos por causa da sua fé, vão se sentar no trono para julgar os seus algozes. Aqueles que foram oprimidos, aqueles que foram machucados, esses vão julgar os que fizeram isso. Está escrito. Está escrito. Então o que Jesus vai dizer nesta parábola que ele conta dessa figueira, né? Ele usa de sinais sensíveis, de percepção que nós temos da natureza das coisas, para falar de realidades eternas, de realidades que vão acontecer ou que estão acontecendo. Quando surgirem os brotos, o verão está perto. Então, quando vocês virem essas coisas acontecerem, as guerras, os terremotos, né, as pestes, todas essas coisas, ainda não é o fim, mas é o começo do fim. Então fique atento. A atitude que nós temos que tomar diante de todas essas coisas é uma atitude de vigilância, de alguém que fique atento. Porque conforme a opção que eu fizer, define o meu fim. Se Deus, que é bom e justo, nos oferece a vida, enviou o seu Filho para que nenhum de nós perecêssemos, mas que por Ele fôssemos salvos, não devemos perder tempo. Busquemos essa salvação, caminhemos na direção dela, né? Abandonemos o pecado, abandonemos uma vida dupla, abandonemos uma vida, sem gosto, sem sentido, e vamos caminhar no caminho da vida.
buscando viver as virtudes, buscando viver a justiça, falar a verdade, porque do contrário, nós teremos o mesmo fim daqueles que foram rebeldes, daqueles que foram infiéis. A nossa conduta, guarde bem isso, como está a minha conduta? Quer dizer, como que está o meu modo de viver? O que se passa na minha cabeça? O que eu penso das coisas? O que eu penso da salvação que Deus me oferece? O que eu penso do fim da minha vida? Muitos morrem honrados e as pessoas dizerem, foi uma boa pessoa, nunca mentiu, foi honesto, caridoso, bondoso, promoveu, ajudou, auxiliou, fez isso, fez aquilo. Muitas pessoas morrem honradas, outras não tão honradas, por causa do que praticou. Roubou, destruiu, maltratou, mentiu e fez um resto de coisas. A conduta é cada um de nós que fazemos. Da parte de Deus, tudo o que Ele tinha que fazer por nós, irmãos, Ele já fez. Depende de nós agora responder. Responder com fidelidade e estarmos atentos e estarmos de sentinela, porque o inimigo dos homens e de Deus está próximo de nós, tentando nos desviar da salvação que Deus nos oferece. Como aquela pessoa má e ruim que não aceita que os outros sejam bons, eles têm que ser mal igual ela para ficar tudo igual, né? Então não caia nessa. O inimigo faz a mesma coisa conosco e nós também, na nossa maldade, nós fazemos a mesma coisa com os outros. Então, preste atenção. O julgamento de todos vai chegar, de todos os mortos. Todos vão ressuscitar e todos serão julgados. Para a vida eterna, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno, que eles chamam de segunda morte. Porque os que morreram em Deus estão vivos junto dele. Mas os que morreram sem Deus vão para a segunda morte, que é a condenação eterna. E Deus não quer que nenhum de nós chegue a isso, mas que todos nós cheguemos junto dele. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso, o amor que Ele tem para conosco, para com cada um de nós, você não faz ideia. Preste atenção. O quanto Deus te ama. E qual é a resposta que você vai dar para Ele? Quero ser seu filho, quero ser sua filha, né? Do jeito que o Senhor diz na sua palavra, porque o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. E tem gente mudando a lei de Deus, tem gente mudando, né? Tornando o vício virtude e a virtude o vício, né? Invertendo os valores das coisas. Cuidado. Cuidado com a conduta nos dias de hoje, porque com muita facilidade nós perdemos a vida. E Deus não quer que nenhum de nós a percamos, ao contrário, que a tenhamos e tenhamos em abundância, pois foi assim que Ele fez. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.